Vamos para mais um cafezinho? Bom, ontem teve eleição. Assim, eu não vou falar de política, galera, fica sosseguei, vou falar de tecnologia, né? Que é que eu me proponho a falar a maioria das vezes. Apesar que. Mas vamos lá. Rolou um debate ontem aí no Blue Sky, que eu fiquei acompanhando assim, acompanhei de longe, sobre urna eletrônica, né? E a galera. Eu realmente eu acompanhei bem por cima, assim, tipo. A galera tava até feliz porque primeira vez não teve desconfiança na urna, né, depois de muito tempo, né? E aí, eu quero retomar essa retrospectiva da urna, porque assim, existe um grande problema aí que ele parte na questão da confiança da tecnologia. Porque assim, a gente tem, e isso eu já falei, assim, tipo, e algumas pessoas que estudam tecnologia, o relacionamento nosso com a tecnologia, entende que existe um pressuposto, né, principalmente nos últimos, sei lá, 20 ou 30 anos, existe um tecno-otimismo, né? O que é um tecno-otimismo? Que a tecnologia vai fazer uma sociedade melhor. Enquanto a tecnologia realmente ela é totalmente neutra, né? Tipo, ela é só um ferramental, né? Eu coloco já assim, partindo dos meus pressupostos teóricos, que existe a tecnologia e existe a técnica, né? E a técnica, ela tem sempre um fim objetivo, né? E a tecnologia, ela pode se materializar, a técnica ela pode se materializar ou não numa tecnologia. Por exemplo, essa desconfiança em cima da urna foi uma técnica de, tipo, invalidar o debate, tipo, tava invalidando o debate. Ou a confiança exacerbada, né, na tecnologia pode ser também uma técnica. Mas assim, o nome desse cafezinho vai ser assim: a tecnologia não nos salvará. Tipo, nenhuma solução tecnológica pode trazer mais ou menos democracia. Muito pelo contrário, né? Se a gente confiar absurdamente na tecnologia, pode trazer até menos democracia para a gente. Pode trazer até mais problemas e, assim, com qualquer área de situação. Então vamos começar pela urna aqui, né? Qual que é o grande problema da gente ter uma visão tecnicista, né? De tipo, a urna é insegura. Tipo, tudo bem. Eu posso ter 500 problemas com a urna eletrônica. Posso ter 500 problemas com a urna eletrônica. Mas isso não invalida a eleição. Pelo seguinte motivo. A eleição não é a urna. A eleição é um processo. A urna é um meio de votação. Então vamos pegar lá. Teve um professor da Unicamp que fez diversas análises da urna e ele encontrou diversas falhas. Tudo bem, isso invalida a eleição ou torna ela menos insegura? Não. Não por quê? Porque ele está olhando só para a tecnologia de votação, de registro de voto. Mas se ele pegar, tipo, e aí assim, eu li esses relatórios, eu vi quais foram os problemas e tipo, realmente ele tem razão o quê? A urna eletrônica tem falhas, mas pensa, se alguém quiser pegar esse relatório e ler novamente, né? Assim, o relatório ele é datado, né? Tipo, porque depois disso a urna alguns problemas foram refeitos. Uma deles era a troca de um algoritmo lá de criptografia, blá blá blá. E aí vamos assim, para e pensa assim, bom, qual que é o processo eleitoral, né? Primeiro assim, para você fraudar essa urna, você tem que ter acesso a diversas urnas e tempo livre. Ou você precisa ter acesso ao dispositivo que registra os votos. Porque assim, o processo funciona assim, tipo, a urna ela eles fazem o firmware, eles fazem a build, eu esqueci até o termo, né? Quando eu trabalhei com a industrial, a gente tinha um termo, que é tipo, quando você pega, você bota atualiza o firmware na máquina, né? Você atualiza o firmware na máquina e aí você lacra ela. Lacrou ela fica sob a guarda de um órgão público. Aí, depois que ela fica sob a guarda de um órgão público, alguns dias antes, algumas urnas são sorteadas, elas são testadas, elas são validadas num processo, né? E depois disso, tipo, está tudo ok, beleza, não tem nenhum problema. E aí a gente começa o processo eleitoral. O processo eleitoral, ele tem um processo, tipo, um órgão público vai lá, instala as urnas, que é o TSE, não sei se é o TSE, tipo, mas tem alguns outros órgãos ali envolvidos, né, eu não vou saber. E tem os mesários, né? Os mesários, eles estão lá para fiscalizar e ver como é que estão. E tem uma outra coisa,
qualquer partido pode fiscalizar qualquer sessão. Então, assim, por exemplo, se eu for lá de um partido, sei lá, PTVW, um partido aleatório, e eu falar assim, olha, o partido elegeu aqui tais, a pessoa pode ir lá e pode fiscalizar. Tipo, e aí a pessoa vai ver o quê? Se realmente está sendo votado, se realmente está sendo. Se ninguém está entrando com o celular, porque uma das questões, né, da urna. Ah, eu lembrei qual era a questão, né? As pessoas queriam fazer votação direta pelo celular. E aí, votação direta pelo celular vai entrar exatamente no ponto que eu estou falando aqui agora, nesse exato momento. E se tivesse votação direta pelo celular, seria um desastre absoluto. Por quê? Vamos lá. Quando você tem um mesário, o mesário tem algumas regras que podem validar seu voto. Uma delas é, eu vou tirar foto da urna. Por que ele pode tirar foto da urna? Porque não é que o voto ele é sigiloso. O voto, você, pessoa eleitora, tem a garantia de que o seu voto é sigiloso. E para você, eleitora, ter a garantia do seu voto sigiloso, tem que ser proibido a foto. Por quê? Porque imagina lá, você tá num bairro de periferia que ou o tráfico ou a milícia quer eleger um candidato. E eles falam assim, olha, quem não tirar foto vai sofrer pena. E aí você é obrigado a tirar foto. Só que se o governo proíbe isso, o governo não. E aí assim, vamos separar Estado e o governo, né? O governo é o temporário, o Estado é o perene, né? Então o Estado ele é composto de coisas que não são governo. Por exemplo, os concursados públicos eles não são governos, eles são concursados públicos. Tipo, entra governo, sai governo, o concursado tá ali, ele não pode nem ser demitido. E isso é por isso que existe a estabilidade. Porque imagina só, entrou um governo aqui tal e demitiu todo mundo e fez um outro concurso. Ele pode o quê? Reestruturar a máquina da forma que ele quer. E a estrutura de Estado e a garantia de estabilidade existe para isso, para que essas coisas não aconteçam. Porque assim, imagina o que a gente passou nos últimos 20 anos, né? Nos últimos 10 anos, basicamente. Assim, o Estado teria sido refeito 3 vezes. Entendeu? Teria tido demissões e contratações de massa 3 vezes. Mas assim, não pode. Você não pode ser demitido por aí e dar uma desculpa qualquer, né? A não ser que for uma desculpa, tipo uma justa causa. Né? E aí, assim, você não pode tirar foto. Por quê? Porque se você tirar foto, você é encontrado uma técnica de capturar seu voto, entendeu? Que aí você tá votando, você pode gravar ali votando, eu votei no candidato da milícia, no candidato do tráfico, né? Então, assim, por isso que existe essas regrinhas. E essas regrinhas fazem parte do processo. E aí você fala assim, não, vamos partir para uma solução meramente tecnológica, porque a gente tem condições de garantir que o voto foi dado pelo Vitor ali no celular do Vitor. Beleza, cara. Mas assim, você tá vendo quem tá atrás da pessoa? E se a milícia ou o tráfico fizer assim, agora, cabine de votação aqui, todo mundo entrega seus celulares, e quem não votar aqui vai ser, sei lá, vou arrancar o dedo mindinho. Acabou, cara. Você tem um problema eleitoral gravíssimo, entendeu? O voto, ele é sigiloso, que é para proteger você. Tipo, e aí isso tá numa questão assim, nós temos a tecnologia para conseguir fazer isso. Beleza, mas, cara, a tecnologia não vai nos salvar. O problema não é tecnológico, nunca foi. O problema é processo. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente cria mecanismos? E esses mecanismos, eles podem ser tecnológicos ou eles não podem ser tecnológicos. Por exemplo, a gente saiu do absolutismo com a invenção do Estado moderno, que as pessoas falam Estado burguês. Mas o Estado burguês ele é colocado do ponto de vista de que existem poderes que estão um para regular o outro. E aí, o que acontece hoje em dia é que esses poderes entenderam que não estou criticando o Estado como Estado, eu estou criticando alguns poderes da República que um dos poderes, em vez de ele estar baseado em conselhos, em estar ligado ao público, ele prefere estar com lobby, até por uma característica do Brasil, que tudo é muito distante. Então, assim, por exemplo, as decisões de poder acontecem em Brasília, as decisões centrais de poder. Apesar de que os que mais afetam a gente acontecem dentro da nossa cidade e a gente não dá bola. A gente costuma colocar a culpa de tudo em Brasília, mas a gente não dá bola no que acontece na nossa cidade, né? E eu até me perdi aqui o que eu ia falar, né? Tipo,
assim, os poderes eles são para regular um ao outro, né? Isso é uma técnica. Se eu boto poderes e conflitos, olha, a função do legislativo é fiscalizar o executivo. E a fiscão a fiscão judiciária é aplicar as leis formuladas pelo legislativo. E aí o legislativo é um conselhão, assim, que é eleito por diversas fontes. Então você tem a pluralidade de um poder que vai fiscalizar os outros dois, né? Só que você coloca. Só que tipo, beleza, já que a gente tem isso, vamos colocar esse poder distante do povo, né? E aí, assim, para concluir isso, já que tá com quase uns minutos, né? Eu acho que vou demorar no último tópico. É assim, beleza, mas assim, não tá funcionando. Eu concordo. E uma das coisas que a gente tem na nossa Constituição que não funciona, que poderia funcionar melhor, são os conselhos, né? Assim, a nossa Constituição foi feita que era para nossas cidades ter conselhos. Ter conselhos atuando na nossa cidade. A gente saberia onde o nosso dinheiro ia ser investido, como que o nosso dinheiro vai ser investido. Porque a gente parte de um pressuposto que eu acho bizarrésimo. Que assim, vamos aplicar esse pressuposto para empresas, né? Então, beleza. Não, o Estado corrompe, roubou o dinheiro, então logo não deve existir Estado, como os liberalóides, como eu falo, costumam falar. Não deve existir Estado. Beleza, então não deve existir empresa. Porque assim, Americanas, olha aí, roubou 50 bilhões. Roubou de quem? Dos bancos e de pobre. Porque assim, a gente fala assim, não, o roubo das Americanas, achando que é só com banco. Não, não é só com banco. Aliás, eles vão pagar os bancos, né? Mas quem que eles não estão pagando? Os fornecedores deles. Quem que é? É o eletricista que conserta a lojinha. É o pedreiro que vai fazer um reparo ali na porta. É a pessoa é a empresa de limpeza, que às vezes é uma pequena empresa de limpeza ali da cidade. São essas pessoas que foram fraudadas. Então eu vou dizer assim, não deve ser americano. Ninguém tá falando isso, né? Ninguém tá falando isso. Mas, né, em vez de você ter conselhos que fiscalizam, se esses conselhos foram sendo abolidos ponto a ponto. E a gente não vê ali, numa direita que está pedindo eficiência do Estado, a volta desses conselhos. A direita, aliás, a direita foi atrás de a extrema-direita, eu tô falando, na verdade, assim, né, tipo, foi atrás dos conselhos tutelares, né, porque isso não tenho a mínima ideia, porque isso, né. Mas existem os conselhos e eles poderiam atuar de forma melhor. Eu não sou experiente nisso, tá, galera? Eu não sou a pessoa para dizer isso. O que eu leio, o que eu quero deixar aqui claro é que a tecnologia não nos salvará. A política, se a gente for pensar, nenhuma tecnologia política vai nos salvar, porque a política é a comunidade em atuação. Os diversos meios da comunidade. Então, o que vai nos atuar? Aliás, a tecnologia pode nos matar aí. Porque, assim, a tecnologia está nos tornando cada vez mais dispersos e em bolhas. E isso é ruim para a política. Porque acaba formando extremismo. O ideal seria que a gente estivesse junto e discutindo. Então, assim, eu até comentei em alguns perfis que o ideal é que a gente voltasse a ter elementos de interação tudo. Então, assim, tipo, quais são os elementos de interação na sociedade hoje? Igreja. Qual outro elemento de interação? Empresa. Qual outro elemento de interação na sociedade? Qual é? Eu não sei. Tipo, eu vivo numa bolha que eu convivo com alguns conhecidos da empresa, ex-conhecidos de empresa, nem universidade tenho mais porque todo mundo foi embora, tipo, os médicos, amigos da minha esposa, e a gente vive nessa bolinha aí, tipo, a gente não tem contato com outras pessoas, entendeu? E isso é ruim. Isso é ruim porque não existe uma praça pública. Não existe, por exemplo, uma vez eu vi já vai dar 15 minutos de vídeo, eu tô longo demais, né? Eu vi um documentário documentário não, era um programa do Jamie Oliver que ele viajava pela Itália. Nas comunas italianas, comunas de comunidade, não de comunismo, né? Ou pode ser, né? Tipo, nas comunas italianas, né? Existem os festivais. E naqueles festivais todo mundo convive, todo mundo daquela cidade, né? Então são esses espaços públicos que eles têm que ser retomados. E quem vai nos salvar não é a tecnologia, é as nossas relações. É isso aí, pessoal. Meu cafezinho foi isso aí e sei lá.
Espero que pelo menos tenha tirado alguns fantasmas do armário aí das pessoas, né?